E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui, de momentos diferentes. Vocês vão entender um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar. Hoje estou com duas convidadas aqui que a maioria dos nossos clientes já conhece. Uma há mais tempo, outra há menos tempo, outras vão reviver lembranças. E hoje eu quero chamar para uma salva de palmas aqui minhas duas colaboradoras, Joyce e Luciana. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, confesso que eu acabei me enganando, até por força do hábito aqui, porque eu falei minhas duas colaboradoras. E esse programa é justamente para a gente dar um pouquinho essa ênfase aqui, fazer uma homenagem a uma pessoa que está durante um tempo comigo, ficou durante um tempo, e hoje está indo para novos desafios. Então não são duas colaboradoras, é uma colaboradora e uma ex-colaboradora. O papel acho que se inverteu, né? Se for pensar, é né? verdade. O pessoal, deixa lá, o pessoal vai entender o porquê que a gente está falando aqui. Algumas pessoas que conhecem vão ver. Bom, mas é um momento de grande alegria. Espero que esse programa aqui seja legal. Esse programa eu estou dedicando como forma de retribuição para essa pessoa que esteve comigo durante esse tempo todo, que é a Joyce. Mas um bate-papo mesmo, a gente vai falar um pouquinho de carreira, a gente vai falar um pouquinho dos desafios que você teve, a gente vai falar dessa tua transição de carreira, falar um pouquinho da Luciana também, eu vou apresentar ela, a Luciana, deixar que elas se apresentem, falem um pouquinho de vocês, mas sem contar tudo, tá bom, Luciana? Para quem já te conhece, beleza? Olha a Luciana, para quem não conhece, depois vai saber as histórias aí da gente. Bom, vamos começar pela mais velha. Mais velha, então, de quê? De casa, de tempo, de idade? Não sei. Não vou constrangê-las, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com a Luciana. A Luciana que está do meu lado, fique à vontade, fala pro pessoal que está nos assistindo, quem é a Luciana, conta pra gente um pouquinho. Bem, tudo bem, pessoal? Eu sou a Luciana, né? Tô voltando para Veno, alguns já me conhecem aí, e voltei há pouco tempo, né? Voltei há pouco tempo para Veno, tô retomando a carreira agora profissional e tô esperando, vamos ver o que o futuro nos reserva. Ah, legal, beleza, Lu. Bom, a maioria de vocês já conhece, ela já esteve aqui há pouco tempo, não é? Recente. E ela nem sabia que talvez aquilo, ela achava que era o último programa dela, mas aí eu fiz essa surpresa para ela e ela está aqui hoje com a gente, mas na condição de ex-colaboradora, mas de eterna amiga, Sim, parceira, sim. nada mais, nada menos que Joyce. Obrigada. Bom, sou a Joyce, muitos clientes já me conhecem, né, pelo bate-papo do dia a dia, mas além de uma ex-colaboradora, sou uma eterna aprendiz da Veno Corretora. Fiquei muito feliz com o vídeo que a gente fez, né, querendo ou não, sou uma marca na história da Veno, sou feliz por fazer parte disso, né, e tô contado 5 anos e 6 meses com a Veno, né. E eu achava que era uma despedida aquele podcast, mas hoje eu fiquei feliz de estar aqui presente, estou animada e vamos bater papo. Ah, que legal, é isso aí. O intuito aqui é a gente bater papo e fornecer talvez conteúdos interessantes para as pessoas que sirvam, sei lá, de repente de exemplo, de motivação. A Joyce tem uma história super bonita, a gente vai falar um pouquinho. A Luciana também, a Luciana já se apresentou, mas a Luciana, eu vou contar lá na frente também como que a Luciana chegou até aqui. Eu acho que é uma história bem interessante, eu acho bem bacana. E, Joyce, vamos começar pelo começo, então, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar, me diz uma coisa, por que hoje você é nossa ex-colaboradora? Porque o que aconteceu na tua vida para você nos deixar, Joyce? Foi um momento difícil, né? Na verdade, eu sempre acreditei, você sempre também me deu essa autonomia de sempre acreditar em mim, que eu sempre posso mais. Então, eu sempre tive na minha cabeça a percepção que eu sempre poderia mais. Poderia mais na Veno? Sim, por que não? Só que eu teria que buscar novos desafios. E aí surgiu uma oportunidade de um processo seletivo em um banco privado. E eu decidi participar. Né? Não tinha pretensão, vou ser sincera, porque foram muitos inscritos e sabe aquele né, sentimento de que não, só tô testando. Só que eu não sabia da minha capacidade. E eu fui indo até que eu recebi a notícia e eu não estava esperando de fato. E aí eu repensei, pensei de novo, pensei 1000 vezes, chorei, sorri, né? E aí eu falei, bom, às vezes pode ser um até logo, então foi nesse pensamento que eu tive. Eu vou lá para descobrir mais coisas, me redescobrir
ver até onde eu posso chegar, se isso realmente está preparado para mim, então eu acredito que eu tinha que aceitar o desafio. Busquei ajuda, né, porque sozinha a nossa cachola, ela fica pensando em um monte de coisa, e aí eu sempre relembrei no quanto as pessoas falavam, caramba, como você é profissional, madura, como você pode ir longe, e aí foi nisso que eu me agarrei, e aí se veio a oportunidade eu pensei, poxa, eu não estava procurando de fato uma oportunidade melhor, porque eu era feliz na Vena, né? Todo mundo sabia o quanto eu já fazia parte daquela história da Vena, né? Tem um parceiro nosso, o Fabrício, que ele mandou um áudio pra mim, poxa, era falar de Joyce, era lembrar de Venom, e eu fiquei super feliz, porque caramba, difícil um colaborador ter vestir essa camisa, mas foi por conta disso, eu estou saindo pra realmente ver até onde eu posso chegar, Joyce. entendeu? E se eu puder chegar longe e ainda somar com vocês, vai ser um prazer maior ainda. Você já soma, já, continua somando, continua, né, nossa cliente, Sim. vai ser nossa cliente, só que agora com mais dinheiro, né? Que legal. Joyce, na verdade, gente, a Joyce, ela tá falando aí, mas o que que tá acontecendo com a Joyce? Eu acabo tendo, hoje estou mais acostumado, né, faz umas 2 semanas que a gente, 2 semanas, mais de 2 semanas, acho que ficou saber. Passa muito rápido, né, já faz um mês que ela me comunicou, e no momento ali, você meio pego de surpresa, assim, enfim. Mas eu posso, com sinceridade, falar, vou repetir pro pessoal aqui, mas foi um misto de sentimentos. Fiquei, né? Porque você sabe todos os planos que a gente tinha, que a gente tem, tinha para você. Enfim, você me ajudava muito lá e continua ajudando ainda. Tenho certeza que vai ajudar, se colocou à disposição. Mas o que foi maior meu mesmo foi o orgulho. Foi o orgulho e a felicidade de você estar indo para um outro local. E como que foi esse processo? A Joyce hoje vai trabalhar no maior banco privado do Brasil, não é? Na área financeira. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas ela participou de um processo seletivo onde foram 17 mil pessoas inscritas, não é isso? Isso. E ela ficou selecionada entre os 40, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, gente, não tem como. Seria um egoísmo da minha parte muito grande, né? Então, assim, eu seria o primeiro a apoiá-la, entendeu? Mesmo sabendo, e a gente sempre falava isso, é uma das palavras que eu falo assim, Joyce, procure ser uma pessoa imprescindível, mas não insubstituível, não é verdade? Sim. E assim, querendo ou não, a gente sempre se prepara. Eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, a gente sempre prepara, sempre fui tentando preparar a Joyce, delegam as coisas. Certo. Então, assim, a gente sente, mas o meu sentimento hoje, maior, é de orgulho e de felicidades por você estar indo. E eu tenho certeza que você vai encarar esse desafio, você vai... e vai, querendo ou não, é como se fosse uma filha minha. Você vai estar me representando lá. Então, o seu sucesso acaba sendo o meu sucesso também. E eu vejo que é muito importante porque tem um amigo meu que falava assim, tem gente que vem pescar no teu aquário, tal. Eu prefiro ter os melhores peixes, entendeu? Então, essas empresas, e já aconteceu, né? Já aconteceu com vários colaboradores que hoje, graças a Deus, estão bem-sucedidos também, inclusive na área de seguros, alguns como corretores, outros como trabalhando em seguradoras, e eu fico, querendo ou não, a gente fala, puxa vida, né? Eu acho legal, porque se estão vindo aqui é porque eu acho que eu estou no caminho certo de querer os melhores profissionais, de ter as pessoas com aquele perfil que eu imagino que os meus clientes merecem. Sim. E realmente esses profissionais vão ser cobiçados, vão ser desejados. A gente vai falar um pouco disso, como que é esse tipo de assédio, mas faz parte. E eu sempre falava para Joyce, quem tem que ter a competência de retê-los sou eu. Sim. Não era isso que eu falava? Falou. Sempre falei que eu que tenho que ter competência de reter vocês. Então a gente sempre vai fazendo, criando estratégias para fazer a retenção de talentos, mostrando para as pessoas o que pode ser feito, o que não é feito. Mas chega um momento que as pessoas precisam, que nem como se a gente pegar a analogia de filho a gente cria para o mundo. Então, assim, eu sou a pessoa que, de novo, quero torcer por você, saber que você vai singrar em novos mares aí. Eu tenho certeza absoluta que vai nos representar bem. Porque eu falo assim, representar, porque vai ser um pouquinho de nós que vai estar lá representado nesse maior banco privado aí. Com certeza, eu falo que toda a parte do processo que eu fiz teve participação da Vena e do Carlos, porque todo o processo que eu fiz teve participação dos ensinamentos, né? Eu acho que não foi à toa, entendeu? Quando eu falo da Vena, se eu consegui essa oportunidade foi graças a vocês também, entendeu?
Não, né? Num conjunto, né? É um conjunto das pessoas que passaram, Sim. de você, né? Tem todo um... Mas é isso, eu sempre vou ser grata. Ah, Sempre. legal. Vamos lá então. Vamos para a segunda parte agora então. Vamos, senão a gente vai se emocionar aqui, Vamos para aí a segunda acabou parte. tudo. Vou falar um pouco agora de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme também. Eu acredito que eu sou uma pessoa abençoada, porque antes da Joyce sair, bem antes, eu cheguei, chamei a Joyce e falei, Joyce, abre um processo seletivo para a gente contratar uma pessoa, né? Para a gente colocar uma pessoa para te ajudar, para você, né? Fazer outras coisas. E aí eu falei, Joyce, eu tenho uma pessoa que eu acho que pode ser importante aqui pra gente. Aí falei da Luciana. E aí eu vou falar da Luciana, vou deixar ela falar um pouquinho, mas a Luciana, só vou falar dar um spoilerzinho. A Luciana é uma pessoa que está conosco hoje. A Joyce saiu, a Joyce falou que ia sair e a Luciana entrou. Então, assim, já tá tudo programado. Eu falei, meu Deus, caramba, como que, né, Deus faz as coisas todas certinhas. Por que eu falo isso? Porque a Luciana, não é porque ela tá aqui do meu lado, não, mas é porque eu tenho uma admiração muito grande pela Luciana também. A Luciana foi a minha primeira colaboradora dentro do ramo, quando eu decidi ter uma corretora de seguros. Foi minha primeira colaboradora. Isso, nem ela lembrava que a gente tinha lá na Amador Bueno, né, perto do banco, lá do Bradesco. E ela foi, aí ela ficou com a gente um tempo, aí saiu por causa da maternidade da filha dela. Não é isso? Aí foi a primeira passagem da Luciana aqui. Quanto tempo ficou, Lu? Na Primeira, né? Na primeira etapa. Eu fiquei mais de um ano. Mais de um ano? De um ano. Que seria pouco. Aí acho que você ficou grávida, foi isso? Isso. Aí ficou grávida, aí saiu. Aí beleza. Aí tá, a vida que segue, a Veno, isso desde 2002. Lá atrás eu sou meio ruim com datas, a Veno desde 2002. Eu não lembro a época da Lu. Agora, depois ela fala que foi lá. 2000, se eu não me engano, foi 2007, 2007, 2008. Então... Porque foi nessa época, quando lá na Amador Bueno, que você trabalhava no Bradesco. No Bradesco, isso. Eu trabalhava no Bradesco. Então, porque assim, eu já trabalhava com seguros durante 5 anos. Aí eu resolvi montar a corretora junto com a Carla. Aliás, um beijo pra Carla, minha amiga. Carla. Né? Ela vai ficar super feliz em te ver aqui. Eu tenho certeza que eu vejo que ela acompanha, que ela curte, compartilha. E aí foi a primeira colaboradora da gente. Então a Luciana foi um achado pra gente. E aí a Luciana também, a gente vai falar um pouquinho disso também, não sabia nada, porque eu geralmente eu opto em pegar pessoas que não são do mercado, porque eu consigo lapidar essas pessoas, né? Lapidar diamante, né? Então vocês são uma pedra preciosa pra gente. E eu prefiro a minha maneira, porque às vezes vem do mercado, vem com seus vícios, vem com algumas coisas que de repente eu realmente não acabo não gostando muito. Só que é um desafio, porque é mais difícil, porque a pessoa vem crua, né? De tudo. E essas meninas, tanto a Joyce quanto a Luciana, mas agora especificamente falando da Luciana, são meninas desbravadoras. Então a Luciana ficou esse período com a gente, aí saiu por causa da maternidade dela. E aí depois, com a Lara um pouquinho grande, maior, né? Aí eu falei, Lu, e aí, você não quer voltar? Mas a Lara, não, a gente ajeita aqui e tal. Aí arranjou escolinha pra Lara, tudo perto da corretora, que a gente já estava em outro local. Aí a gente já estava num outro bairro. E aí ela foi. E aí ela veio com a gente de novo. Aí ficou durante um tempo. Aí a gente acabou, de repente, por outros motivos, a Lu se ausentou. E aí eu falei, puxa, mas a Lu... E a gente vai amadurecendo também. Coisas que a Lu, eu acho, né, ela pode falar, mas eu acho que ela amadureceu nesse período. Eu também amadureci como líder. E eu falei, puxa, a Luciana é uma pessoa que vale a pena, realmente. E aí foi aí que eu a convidei agora. E aí teve um tempo de quanto? A gente está falando de 2007 para 2025, 18 anos, né, Luciana? Caramba. Então a Luciana passou em 3 momentos. No primeiro momento, no meio e está agora. Então, nesse período de transição. E a Luciana é uma pessoa, de novo, agradeço a Deus por Deus estar me iluminando nesse sentido, porque é uma pessoa que eu confio, uma pessoa batalhadora, sabe? Enfim, então assim, eu estou em boas mãos, não só com a Joyce, que está saindo, com a Luciana, mas com a Carluce, com o Marcelo, com a Giovana, com a Letícia, cada um com seus, né, habilidades, cada uma com as suas habilidades, cada um do seu jeitinho, mas todos ali estão dispostos a ajudar. Ontem a gente teve um treinamento, né, Luciana? Muito bom. A gente viu o engajamento do pessoal, como que tá. Então foi bem legal, eu estou bem motivado também. Estou tão motivado quanto a Joyce que vai começar no outro trabalho, não é?
E aí, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí como que foi. Eu vou perguntar a pergunta, essa pergunta vai servir para as duas. Tá. Como que foi, quais foram os desafios de quando vocês entraram? Eu já falei aqui que vocês não eram do mercado, você entrou com 22 anos Uhum. e, se eu não me engano, a Joyce com 23, Uhum. certo? Quais foram os maiores desafios para vocês quando vocês entraram num local que vocês não sabiam nada? Pode começar, Joyce. Tá. Eu acredito que o meu tenha sido menos pesado do que o seu, porque ao menos a tecnologia já estava existindo mais avançada, né? Mas no começo, quando eu entrei, na verdade eu entrei para fazer a parte administrativa, te ajudar, né? E por acaso foi saindo as pessoas, eu tive que assumir a parte dos seguros, né? E foi assim, caramba, não é só seguro de automóvel. E eu era, nossa, quando eu entrei, eu olhei os produtos, eu falei, caramba, vai ser difícil decorar tudo isso. Mas a gente aprende. E o maior desafio foi ter a confiança dos clientes para vender aquilo que você sabe que é benefício para ele, entendeu? Acho que foi o maior desafio. Você passar a confiança que aquilo é bom para ele, que é necessário e que a gente pode fazer a diferença né, ele contratando aquele tipo de seguro. E o maior desafio foi não saber de nada e ter que ir do zero ali na fonte, nos manuais, nas condições gerais, que não são poucas páginas, né? Para você estar a par. E, como eu falei, Lu, na minha época já era tudo mais ou menos digital, já não tinha tanta impressão. Então, acho que facilitou. Eu não peguei tanta gente indo no escritório como vocês, né? Eu acredito que o maior desafio foi isso, ter a confiança do cliente para tu vender aquilo que é benéfico para ele, Sim. entendeu? Acho que foi o maior desafio, você saber o que aquele produto oferece, o que ele tem de bom e repassar isso para o cliente. Eu acho que foi o maior desafio. E depois de uns 2 anos, eu acho que eu consegui conquistar a confiança de muitos, que hoje eu sou eternamente grata também por essa troca, mas eu acho que esse foi o maior, dos maiores. E me conta aí, Jorge, já que a gente está no Esta é Sua Vida aí, me fala um pouquinho aí, como que foi? Fala pro pessoal aí que não te conhece a fundo, como que foi o início da tua carreira profissional, como que foi teu primeiro emprego, como que foi? Eu sempre quis trabalhar, né? E aí eu moro no Morro, né? Pra quem não sabe, no Morro de Santos. E eu comecei com 14 anos. Eu não queria fazer campus, né? Nada contra o campus, não. Sim, mas sim. naquela época eu era magrinha e aquela roupa, eu já me via naquela roupa, eu falava, não. E aí eu busquei o CIE. E aí eu passei por uma vaga de estágio, né? Como telemarketing. Aí eu comecei como telemarketing, numa empresa ali do centro de Santos. Aí eu comecei como telemarketing, fazia cobranças e tudo 14 mais, anos? com 14 anos. Caramba. Fiquei lá até os 16, 2 anos fazendo telemarketing, né? E aí eu ajudava a supervisora, até que eu fazia o papel de supervisora, às vezes, né, de cobrança. Enfim, não deu certo sair. Foi uma empresa de ar-condicionado, com 17 anos, né? Foi uma empresa de ar-condicionado. Lá eu fazia tudo, administrativo, financeiro, venda, atendia cliente. Com 17? Com 17, 17 já para 18, pronta para fazer 18. Tanto que eu entrei já tirando minha CNH nessa empresa, né? E aí ali eu fiquei 4 anos nessa loja de ar-condicionado. Só que eu fazia tudo. E aí eu já tava num pico de estresse, porque quem faz tudo acaba não fazendo nada. Eu sempre levo isso comigo, né? E aí eu tava fazendo mal pra minha vida pessoal e profissional. Porque a partir do momento que você mistura as coisas e começa a atingir a sua vida pessoal, aquilo já não tá te fazendo muito bem. Aí eu não preciso ir atrás de alguma coisa melhor. E aí eu fui falando com amizades em comuns que eu tinha, né? E entregando currículo. E aí eu consegui, né? Pedir demissão nesse emprego em 2018, em abril, né? Na loja de ar-condicionado. E aí fiquei abril trabalhando de Uber, que eu tinha carro. Aí eu falei, não vou ficar parada. Fiquei trabalhando de Uber 1 mês. E enquanto isso, estava procurando emprego. E aí entreguei currículo na contabilidade, que é a José Alves lá de São Vicente. Também sou muito grata pela oportunidade lá. E aí lá que eu descobri o meu amor por finanças, por administrativo. Lá eu tive a oportunidade de representar a empresa no BNI, né? Ali eu tive muitos contatos, né? Ali a gente está falando com empresários, donos de empresa. Então eu tive que me comportar como tive que me comportar, vestir a camisa da empresa. E foi ali que eu me apaixonei por administração, né? Foi aí que eu falei, caramba, eu quero seguir essa área, né? Mas não era de contábil, era de administração. Fazia abertura de empresa, legalização, né? Regulamentava tudo pertinente a empresas. E chegou no momento que você recebeu uma proposta para ficar só no comercial, na José Alves. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Eu sempre fui assim, né? Se eu não quero, eu sempre vou, não é isso que eu quero.
E aí eu tive a oportunidade de se me despedir, né, da empresa. Eu falei, não, se não é isso, eu não me encaixo, né? Eu sempre tive essa clareza. Se não é isso, eu não me encaixo. Porque eu sabia que eu poderia ter mais, né? E se daquilo não era no meu momento, tá tudo bem também. E aí eu conversei com meus pais, eu não quero ficar na área comercial, não é minha cara, né? E aí meu pai, não, tudo bem, só que você vai procurar outro. Saí. Aí não dei nem um mês, eu tava já vendo corretora. Então, assim, quando eu saí de lá, eu falei, caramba, mas também eu vou para outro lugar. E aí eu lembro perfeitamente eu falando com o Carlos na padaria, que a gente começou numa padaria. Falei, Carlos, eu aceito, mas eu não quero comercial, né? Sim, E aí o Carlos, coisa, não, calma. Aí eu falei, Carlos, eu não quero comercial. Eu quero... Aí ele, não, vem então, você me ajuda nas minhas 2 empresas, que era a House Shine e a Venom. E foi dali que eu fui conhecendo um pouquinho de administrativo também, que eu não tinha noção. Pude somar um pouquinho com o meu conhecimento contábil na empresa, a gente foi arrumando algumas coisas. Eu pude também fazer um pouquinho do meu papel de RH na House Shine, né? Exatamente. Que não é? Bem desafiador, Era né, bem Joyce? desafiador, só que ali eu fui me desenvolvendo. Então, da mesma forma que eu tava aprendendo, tava me desenvolvendo, né? Era uma troca. E foi aí, só que aí chegou numa oportunidade que, né, as pessoas saem das empresas, né? E eu tive que assumir em alguns momentos o papel de comercial. E não teve jeito, né? Tava ali, tava troca. É muito bom. Eu não vou falar que eu não gosto. Eu gosto do comercial. Eu gosto do comercial, mas aquele comercial mais leve, nada muita cobrança, né? E foi aí mas aí eu fui me apaixonando. É gostoso vender. Quando você vende, eu falei, caramba, dá animação. Mas eu sempre fui apaixonada por finanças, né? E aí lá, aqui na Venom, graças a Deus, o Carlos me deu a oportunidade de estudar. Eu fiz minha faculdade de administração, sou muito grata, ele sabe disso, né? Aí que eu tive abri mais os olhos, eu pude contribuir de outras formas, foi uma troca sincera, porque ele me ajudava muito também nas matérias. Enfim, o que eu passei na Venom, eu passei de tudo, até pandemia, né? Verdade. Eu ia sozinha pro escritório, porque eu não queria trabalhar em casa. Eu falei, Carlos, não, eu quero ir pro escritório, deixa que eu vá sozinha. E eu fui sozinha na pandemia toda pro escritório. Então, foi isso, minha trajetória foi começar aos 14 na área de telemarketing e terminar na Venom como coordenadora. Que legal, que legal. Bom, parabéns. Apesar de pouca idade, né, mas já tem um currículo, né, bem uma bacana, bagagem né? muito grande. Que eu elogio bastante a Joyce do fato dela ser, eu falei isso até no último programa, dela ser autodidata, ela vai, busca as coisas. Como ela falou aí, você foi lembrando, a gente estava, né, na House Shine, fez RH, e sempre nos desafios ela sempre aceitava, vamos lá. E ela fala que não gosta de vender, mas ela é uma excelente vendedora. Porque o que eu costumo dizer também é que a gente acaba não vendendo nada. A gente acaba resolvendo problemas das pessoas, né? Nós somos resolvedores de problemas. Sim. As pessoas têm necessidades e a gente acaba, né, resolvendo aquela dor. E é essa cultura que eu procuro falar para as meninas lá. Porque, eu não quero vender. Você não está vendendo, você está resolvendo um problema. Uma pessoa que não tem uma saúde adequada vai fazer um plano de saúde. Uma pessoa que não tem uma casa vai querer ter um imóvel. Então, a gente ajuda a conquistar sonhos. Isso está dentro, inclusive, da nossa missão, que é proteger o patrimônio das pessoas, né, em 360 graus, acompanhando em cada estágio da vida das pessoas, que nem a Luciana aqui falou. A Joyce entrou comigo pelo menos com 23 anos, está saindo agora. A Luciana entrou com 22, hoje não precisa falar a idade dela, né, Luciana? Mas enfim, então assim, querendo ou não, ambas são minhas clientes, viu? Sim. Não é isso? Tanto a Luciana, e a Luciana indica, não só ela, a família dela são clientes nossos. Amigos, enfim, a Joyce também. Então, eu acho que isso é importante, o fato de você acreditar naquilo que você faz, não é? Então vamos conhecer um pouquinho a Luciana, que eu conheço uma parte, mas eu quero que as pessoas conheçam. Fala um pouquinho aí, Lu, como que foi sua trajetória profissional, como que você começou a trabalhar. Eu acho que se a gente for ver aqui, vocês vão ver, pelo menos lembrando agora aqui, a gente vai ver algumas semelhanças aí. Talvez, é verdade. Bem, eu comecei na Jeep, né? O que é a Jeep? Fala A Jeep era uma instituição como campus. Só que na época que eu fiz, só tinha meninas, né? Só tinha meninas. Então, não lembro agora qual foi o ano que eu fiz, né? Porque faz muito tempo. Mas eu tinha 15 anos quando eu entrei na Jeep, né? Aí fiz o curso e logo depois eu comecei a trabalhar na Sabesp, né? A parte também do atendimento ao cliente na Sabesp. Aí fiquei lá até completar os meus 18 anos.
E como lá o Sabesp é concursado, né? Não é privado, eles não ficam com os patrulheiros, né? Que a gente era como patrulheiro. E aí eu saí. E aí logo depois eu consegui um emprego por indicação da Sabesp, né? Que na época eu tinha muita amizade lá, né? E a secretária que eu trabalhava com ela me indicou para um escritório de advocacia, que o marido dela tinha um amigo lá, né? E eu fiquei nesse escritório de advocacia durante 4 anos. Isso, 4 anos. Aí depois eu saí, aí eu voltei, fiquei mais um tempinho lá também. E aí foi quando eu saí e queria fazer... E comecei faculdade também, na época. Eu comecei a faculdade e saí também de lá. Fui para um outro escritório de advocacia. Foi quando eu queria falar, não, eu queria entrar na parte administrativa, né? Eu quero fazer, já que eu tô fazendo a faculdade, né? E aí foi quando eu me inscrevi no CIE também. Só que nisso, né? Eu me inscrevi no CIE. Foi quando o Carlos me chamou para uma entrevista, né? Que no antigo escritório da Amador Bueno. E aí eu fui fazer a entrevista. Ainda estava trabalhando também nesse escritório de advocacia. E aí eu fui trabalhar lá com o Carlos. Aí foi quando a gente trabalhou um tempo. Aí eu fiquei lá com ele, aí depois foi o que o Carlos falou. Aí saí, tive minha bebê, aí fiquei um tempo em casa com ela, e foi quando agora ele pediu pra eu voltar, e eu voltei. Ô Lu, me diz uma coisa, eu fico orgulhoso também, porque pela confiança que ela tem, não só ela, mas como os familiares dela. Porque você não trabalhou em outro lugar, né? Não. Não é? Nesse tempo que eu saí... Não é? Não fiquei. Não, né? Só veio para trabalhar com a gente. Só para trabalhar com vocês. Legal. Obrigado aí, família dela. Obrigado, Rafael, Lara, né? Por ceder a mamãe aqui. Obrigadão. Poxa, gente, que legal. Falei para vocês que tinham, né? Jeep, Campus, você não queria trabalhar no Campus, mas ela foi. Depois o CIE, e aí vai. É isso mesmo. Bom, enfim, querendo ou não sei se vocês concordam, mas esse programa aqui que a gente faz é um programa voltado para empreendedores, né? Sempre a gente querendo levar conteúdo, ligando a parte de seguro, levando conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, assim, empreendedorismo. Por que eu trouxe a Joyce? Por que eu trouxe a Luciana? Porque, querendo ou não, eu acredito muito nessa parte de você, porque às vezes a pessoa tem a noção ou aquela imagem que empreender é montar uma startup e fazer. Eu não, eu acredito muito no empreendedorismo que você faz dentro de você mesmo, dentro da empresa. Então, dentro de uma empresa, inclusive eu vi até uma reportagem na semana passada que uma CEO de uma empresa da América Latina, depois eu vou lembrar o nome da empresa, mas é uma empresa super grande aqui, mundial, e ela falou que ela cresceu dentro da empresa, horizontalmente. Então, porque ela entrou, tipo, de uma forma, depois foi para outra, foi gerente, então ela foi galgando. Então, ela foi empreendendo dentro da própria empresa. Então, eu acredito muito nessa parte de empreendedorismo, da força de vocês têm, de vocês, de repente, irem para um local, não se acomodar. Acho que a Joyce falou uma coisa super bacana, né? Sim. De não se acomodar, de querer melhorar, saber que pode mais, de investir. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Joyce, o quanto você acredita que o fato de você ter feito a faculdade, de te dado esse título, que você foi formado em administração, contribui ou contribuiu para o seu crescimento profissional? Com certeza, sem dúvidas. Foi 10 de 10. Até porque conceitos básicos que a gente vê no dia a dia, claro, né? A prática é diferente da teoria, né? A gente sabe disso, mas hoje requisitos para passar num processo daquele é da administração. Então, até porque você acha que você tem que ter um filtro, né? Entendeu? Se você não tiver a faculdade, você nem participava, exatamente, né? Já seria uma barreira. Já seria uma barreira, total. Não que quem não tenha faculdade, mas enfim, é um processo seletivo, então se tem que selecionar. Isso é um critério para você. Então é um filtro, opa, deixa eu separar. Então se você não tiver faculdade, você nem consegue. Eu ficaria ainda nos 17 lá. Entendeu? Não passaria para a etapa. Mas 10 de 10. Até porque a gente aprende muita coisa na faculdade, siglas, que nem que a gente estava falando sobre isso esses dias, que a gente não tem nem ideia. E aí em um processo desse, se você não entende o que é, você pode ver que você não só comprou o diploma, né? Na verdade, né? Que é o que acontece. Eu sou fã do conhecimento. Acho que um dos primeiros episódios que a gente fez, quem não teve a oportunidade de ver, com a professora Rita Araújo, que foi uma pessoa que me incentivou a fazer faculdade. Isso eu já estava com 35 anos, achava que já era tarde para mim. Então, por isso que eu tenho um carinho enorme por ela. Beijo, Rita. E ela sempre falou, ela sempre foi fã do conhecimento e transferiu isso para mim. Conhecimento não paga imposto. Primeiro, né, já sempre falo isso, né? Conhecimento não paga imposto. E assim, eu acredito muito que cada real investido em conhecimento
você recebe 2, 3, 5 reais de volta. Isso para falar o mínimo, porque eu estava até conversando hoje com a Carluce. Cada vez que eu vejo, e eu vou fazer 51 anos daqui a alguns dias, e eu vejo assim, cada vez que eu... Sabe o Sócrates? É Sócrates, né? Que fala só sei que nada sei. É tipo isso. Cada vez que eu vou estudando mais, eu falo, nossa, mas como eu não sei isso? Como eu não sei isso? E aí, cada vez que eu vou aprendendo alguma coisa, me facilita uma coisa. Porque, às vezes, o sucesso ele não é medido só com dinheiro. Ele é medido em outras coisas, alguma informação valiosa que você tem. Então, quanto mais conhecimento, acho que mais fácil fica para você. E eu adoro fazer curso, sou um cara que estou sempre fazendo curso. Eu gosto e incentivo, né, Joyce? Você vê, né, que a gente sempre incentiva. A gente tem alguns cursos disponíveis, incentivo a fazer a leitura. Eu acho importante. E eu queria perguntar para vocês, dentro do desafio de vocês terem entrado, né, dentro do mundo de seguros, que eu sou suspeito a falar, mas é um mundo que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro seguros. E vocês conheceram com 22 anos. Mas a gente sabe que a realidade dos jovens brasileiros, às vezes, eles não sabem nem para onde vão, não é verdade? Aí a pergunta, vocês acham que se tivesse um curso preparatório de conceitos básicos para esse mundo do seguro, se você tivesse entrado, façam essa análise de quando vocês entraram, se vocês tivessem mais base, tivesse um curso conceitual dos conceitos, se tornaria mais fácil o caminho de vocês na corretora? Eu acredito que sim, Carlos, porque quando a gente, pelo menos eu, né, assim como a Joyce, quando eu entrei, eu não sabia absolutamente nada. Vamos falar de seguro de automóvel, né? Franquia, né? O que é franquia? Quando eu cheguei, o Carlos me ensinava, tentou me ensinar um pouco, porque o Carlos não ficava muito no escritório. O Carlos nunca foi de ficar muito no escritório, né? Ele sempre ficou mais na rua, ou ele ficava no banco. Então, a Carlinha que ficava lá, que ela me ensinava o que dava para ela passar, né? Que também ela tinha também as metas dela, visitar clientes, enfim. Então, eu não sabia nada. Então, a gente vai pegando assim, na raça, né? Você vai aprendendo, vai lendo, vai vendo uma coisa, vai vendo outra, e no dia a dia você vai ali aprendendo. Então, acho que quando você tem, que nem o Carlos falou, curso, né? Um curso preparatório, já te ensina a ter, pelo menos, saber o que é. Um exemplo, quando eu decidi voltar para a Veno, né? Foi muitos anos depois. E o sistema totalmente diferente. Quando eu cheguei, eu me assustei. Você bem, né, realista, eu me assustei. E aí, quando eu falei, Joyce, não era assim. Era totalmente diferente. Aí o Carlos até falou, não, tem um curso lá do sistema que dá pra gente, né? Aí quando eu cheguei em casa, que eu peguei o computador, que eu abri o curso, eu falei, meu Deus, antes a gente entrava em cada seguradora para calcular um veículo, né? Hoje você faz o cálculo tudo junto, só coloca lá as informações. Aí quando eu comecei a ir pro escritório, né, que eu já estava voltando, que aí a Joyce ainda estava uns dias lá no escritório, aí a Joyce, eu falava assim, Joyce, mas esses seguros aqui a gente calcula tudo junto. Eu falei, meu Deus, como pode, né? A tecnologia avançando. Então, o curso, esse curso que eu fiz uns dias antes de voltar para o escritório, né, que você me passou, já me preparou para não ter aquele susto na hora que eu chegasse na empresa, né? Mas mesmo assim ainda estava assustada. Mas já me preparou para quê? Eu vendo como era o processo, no vídeo a moça explica tudo direitinho como funciona, relembrei muitas coisas, né? Me ajudou a relembrar muitas coisas. Então, acho que se a pessoa tiver um curso, né, preparatório, ela não vai vamos dizer, tão seca, né? Ela já vai com algum entendimento básico, que é claro que muitas coisas a gente aprende realmente no dia a dia, fazendo. Foi o que eu falei para você. Falei, Joyce, eu vi aqui, mas para eu aprender mesmo... Deixa eu fazer. Eu não consigo ficar só olhando, então faz assim. E eu tenho que fazer mais de uma vez, né? Para ir relembrando onde que eu vou, os passos tudo direitinho. Então, se uma pessoa tiver um curso desse, eu acredito que vai ajudar ela bastante. Com certeza. Eu também acho. Até porque, assim, ter o sistema é uma coisa. Você saber o conceito é outra, entendeu? Porque não adianta você colocar lá dando materiais se você nem saber o que serve aquela cobertura, né? Você vai estar vendendo um produto que você nem conhece para um cliente que você nem sabe qual é a necessidade dele. Então, se você tiver essa teoria, né, básica de bagagem do que é, você vai saber oferecer para o cliente, entendeu? Super essencial. Se eu também tivesse, já seria um caminho andado, né? E vou te falar, nesses anos de corretora,
O que tem de corretora procurando mão de obra é muito. Não se encontra, entendeu? Mas talvez porque falta isso, falta alguém que tenha essa disponibilidade de ensinar, entendeu? Eu não vejo cursos por aí que ensinem sobre seguros, pelo contrário. Eu vejo alguém preparando dentro da corretora, tanto que as pessoas ficam na corretora. Sim. Não sei se você já viu, né? Tem quanto de corretora? Tem anos. Porque as pessoas realmente pegam, se apaixonam e ficam. E é uma área que agrega muito na vida, né? Pra quem sabe fazer o bem, sabe vender, né? Agrega. E essa parte que vocês falaram aí de ensino, eu sempre procuro, eu gosto de treinar, acho que o treinamento está dentro de mim. Acredito que seja muito por conta de eu ter trabalhado no McDonald's. O McDonald's tem essa cultura muito forte de treinamento, de compartilhar. Então eu gosto de ensinar. E eu acredito que é fundamental. A única coisa que eu sempre falo para a Joyce, falava para Joyce, falo para todos eles, assim, tenha vontade de aprender. Porque é horrível para quem quer ensinar alguma coisa e você vê que a pessoa está fazendo, sabe? Não se dedica. Uma pessoa, quando ela dispõe o tempo dela de ensinar, porque hoje o que a gente tem mais de precioso é o tempo da gente. Então a gente tem que agradecer, falar, puxa vida, quando tem alguém que quer compartilhar e a pessoa não está afim de aprender... Isso é muito... Eu não acho legal, assim. Eu acho... Poxa, caramba, então... E ao contrário também acontece. Quando você pega uma pessoa que está com sede de aprender, isso te motiva bastante, sabe? Você fala, caramba, que legal. Essa pessoa está querendo aprender. E você acaba investindo nessa pessoa, né? Joyce e Luciana também. Já que a gente está falando de primeiro emprego, de carreira e tudo, você começou com 14 e você? 14 também, 14. Caramba, 14 anos. E hoje acho que nem pode mais, né? Só com 16. Então. Né? Eu não sei o jovem aprendiz, depende da modalidade. Não é isso? Enfim, a Giovana, se ela estiver aqui, ela tá doida para falar. Porque ela deve ser craque nisso aqui, viu? Ela pode falar pra gente. Tem propriedade. Enfim, mas o que vocês acham que falta, assim, o jovem que não tem aptidão hoje, sei lá, não tem aptidão, não tem conhecimento, porque às vezes a gente não sabe nem o que procurar, porque a gente é tão novo, a gente não tem experiência de vida. O que vocês acham? O que vocês dariam de dica, assim, poxa, quando for procurar uma carreira inicial, ou essa é uma pergunta, seria uma dica que eu acho que eu quero que vocês deem, mas outra coisa seria assim, é fácil? Como que é, assim, para você bater na porta sem experiência nenhuma? Porque eu vejo que existe um contraditório aí. Eles querem com experiência, mas não dão oportunidade para você ter experiência, né? Muito. Como foi esse desafio para vocês aí, de primeiro emprego? Foi na raça, você já contou. Foi no CE, foi a primeira forma. E depois entregando o currículo. E o teu foi na Jeep. O meu foi na Jeep. Que já ajudou bastante, já ajudou, né? Porque eles formam as pessoas, não é isso? Formam, isso mesmo. Formam. Mas eu acho difícil, sabe? Porque, ainda mais hoje, né? Eu vejo que se não for através de uma instituição de ensino, elas não têm oportunidade. Na verdade. Não tem oportunidade. Mas convenhamos também, as crianças hoje, eu falo pelo meu irmão, de 15 anos, que eu já puxei, né, o pé dele, ele tem que aprender a mexer no computador. Ele só sabe mexer em celular. Se você dá um computador, um mouse ali, um computador, eles quebram a cabeça, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu acredito que deveria ser outra coisa, mas eu acho que falta isso, entendeu? Falta eles voltar que nem o passado, que nem a gente, vai fazer curso sim, vai fazer, é isso mesmo. Minha mãe vai fazer cursinho sim. Todo sábado eu fazia curso de não tinha computador em casa, mas eu ia fazer o curso de computação. Eu ia lá no Senai fazer curso profissionalizante, que é o quê? Né? Desenvolver a postura, a forma de falar, eu fiz. Isso a gente aprendeu na Jeep. Entendeu? Então, acho que falta muito isso hoje. Então, por isso que as empresas não dão oportunidade. Mas eu tenho lá no Senai curso profissionalizante, né? De como de postura. Lá eu aprendi a ver o corpo fala. Então, eu sei quando a pessoa, né? Então, assim, eu acredito que hoje o que falta nisso são esses cursos. Parece que eles foram extintos. Sim. Entendeu? Mas hoje eu acredito que seja difícil a contratação, né? Se não for para uma instituição. Sim. Se a gente for falar nisso, então, eu nem posso falar, porque no meu tempo, que já é coisa que já de entrega, né? Mas tinha curso de datilografia. Eu não cheguei a pegar não isso. Eu também não. Só a computação. Mas alguém, por favor, eu acho que vai se identificar, vai lembrar. Tinha curso de datilografia que eu lembro até hoje.
A, S, D, F. Aí cedilha, L, K, J. Mas na computação também tinha. Tinha, né? Tinha. Que aí, mas só que era digitação, né? Digital. Aí você podia errar, mas na datilografia não tem, né? Não Hoje, se você erra, você apaga lá no cursor, mas no negócio não tinha. Errava, tinha que trocar folha. Aí tinha que colocar carbono para fazer várias vias. Hoje não, imprime, né? 10 vias. Então, hoje mudou muito, né? Mas o que você falou aí é engraçado, é verdade. Eu tenho a Giovana, né, que é minha enteada, eles estão acostumados muito em digitar no celular. Aí outro dia eu peguei o mouse, né, para explicar para ela no computador, ela ficou meio perdida assim, né, no notebook. Eu falei, meu Deus. Aí eu comentei contigo, aí tu falou o Jonathan também. Falei, caramba, né, que barato, né? Bem, lá em casa, a Lara mexe muito no celular, né? Mas, às vezes, quando ela tem trabalho para fazer, pelo menos mexer no computador ela sabe. Aí, e que ela não sabe, eu falo assim, Lara, hoje você tem uma ferramenta que eu não tinha na minha época, o Google. Vai lá e procura. Exato. Vai lá, você não é quadrada, você vai e consegue. E ela se vira. Ela vai. Aí, muitas vezes ela que me ensina algumas coisas. Mas ela tá, pelo menos no computador, ela sabe mexer. Então, vocês estão falando de conhecimento, de curso. Eu sou apaixonado por curso. Sabe, muitas vezes no Instagram, o algoritmo ele vai te entregando tudo que você gosta, né? É verdade. Você vai procurando. No meu só aparece curso, sabe? Está lá, curso. E eu já comprei um monte. Mas eu posso falar, vou dar o meu depoimento. Eu acho que vale super a pena. Tem cursos, às vezes, que custa, sei lá, depende do curso que você vai querer. Tem curso de 2.000, enfim. A Joyce sabe que eu tenho um banco de cursos lá, que eu investi até um dinheiro lá. Deixa disponível para todo mundo para quem quiser. Tem curso de inteligência artificial, tem curso de como falar em público, tem várias coisas. Porque nada é feito. Às vezes a gente acha que é tudo feito, pronto. Mas não é. Você estudou, você foi lá atrás e você acaba se desenvolvendo. É claro que você tem que ter foco, saber o que você vai querer, até porque, não sei quem acredita em signo, mas eu sou de Gêmeos, às vezes eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo, estou fazendo um curso de não sei o quê, aí eu começo a me apaixonar, aí eu falo, nossa, você é advogado agora? Então não dá, não rola. Então você tem que ter um pouquinho de discernimento, tem que ter foco para você fazer. Mas esse negócio de curso eu acho muito legal. Tem cursos que, às vezes, por uma informação que você pega, já valeu o curso, pelo menos na minha opinião. Porque fez com que me dá um insight. Falo, puxa, que legal, que bacana, vou aplicar isso. E aquilo faz com que eu tenha remuneração. Falei, olha, só essa ideia que eu tive. E às vezes o curso foi R$189, enfim. E curso você acaba investindo, às vezes eles parcelam em 10, 12 vezes. É assim, de novo, conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. E você vem. E aí a Luciana estava falando, Luciana, não sei se você concorda comigo, apesar de você ter ficado esse tempo todo, da última vez, quanto tempo você ficou longe agora da corretora? 8 anos. 8 anos, beleza. Te assustou a interface lá, porque muda algumas coisas, mas do conceito, que é o mais importante, acho que você lembra. Mesmo, claro. Você lembra, se eu pegar Na verdade, é que te assustou, porque mudou. Então tudo que aquilo que a gente... que é novo, assusta a gente. Mas depois você vai ver, nossa, é fácil demais. Acho que daqui, sei lá, isso se não estiver já sentindo, você vai ver, porque é muito fácil. Facilitou, na verdade. Facilitou. Eu até não vi a sua resposta, qual foi o maior desafio para você. Que eu respondi a minha e você não respondeu qual foi o maior desafio. Fala aí, qual foi o teu maior desafio? Mas aí tem que complementar a pergunta. Na primeira, na segunda, na terceira vez. Na terceira ela já falou que foi a tecnologia. A tecnologia. Mas no início lá. No início foi não saber realmente nada do seguro. E quando a gente fala de seguro, que nem você falou, automaticamente a gente entra no comercial. Porque a gente vai falar com o cliente de um jeito ou de outro. Ou se for para fechar o seguro, ou se for para um atendimento, ou até mesmo um atendimento de sinistro. Então, é comercial. Você vai mostrar ali o seu trabalho. Como o Carlos fala, né? É a hora do show, principalmente do sinistro, né? Que a gente vai mostrar todo o nosso trabalho. Então, eu acho que falar com as pessoas... Porque eu não tinha propriedade para falar. Como que eu vou falar de algo que eu não sei? Então, para mim, foi muito difícil. Foi o maior desafio que eu tive a primeira vez quando eu entrei na área de seguros. Como que eu vou falar de algo porque até então eu só entendia de processos, porque eu só trabalhei até então com advogados. E aí, do nada, você cai lá de paraquedas no seguro, tem que falar com o cliente. E como que eu vou falar com o cliente se eu não sei? Então, realmente, que nem a gente voltando a que o Carlos tinha falado, um curso, né, preparatório nos ajudaria bastante para pelo menos ter uma noção do conceito do que é um seguro, né, de como usar um seguro, quem precisa de cada seguro. Eu acho que tendo esse curso realmente ajudaria. Mas o meu maior desafio foi esse, falar com os clientes
algo que eu não tinha propriedade para falar. É insegurança, né? Exato. Por que a gente fala do conhecimento? Porque quando você tem conhecimento, você se sente mais seguro, não é? Verdade. Exato. Aliás, eu vou citar a Rita aqui de novo. A Rita falou assim, eu falei, Rita, pô, eu tava com 35 anos, eu acho. Rita, eu acho que eu tô velho, tá? Pra fazer faculdade e tal. Eu entendo, eu manjo mais do que as pessoas, né? A gente tem aquela prepotência, arrogância, né? De falar, entendo. E realmente, talvez, você às vezes saiba mais do que gente que vai na faculdade. Porque depois, quando vocês frequentaram faculdade também, você não vê aquela pessoa que faz lá e depois fala, meu, o cara ali, né, não só vai ter o título, não é verdade? E às vezes a gente tem a prática. Mas só que ela fala uma coisa que eu falei até para alguém hoje, não sei se foi para a Lu, mas eu falei para alguém. Mas a faculdade, ela te empodera no título. E Você foi isso que a Rita falou. Falei no treinamento, né? A faculdade, ela te empodera no título. Você fala, eu sou formado. Então, assim, eu tenho condições de falar com você, pelo menos na teoria, de igual para igual. Mas por que isso? É o conhecimento. Então, às vezes, a gente acha que não sabe. E aí a gente causa insegurança. E o que vai te dar segurança? Você tem uma métrica, você falar, poxa, deixa eu ver se eu realmente sei. Então, quando você faz um teste, deixa eu falar, opa, eu sei realmente. Isso te dá segurança. E quando você é bem avaliado, então, eu sou muito favorável a métricas, né? A gente tem que ter métrica. Ontem, até falo, a gente fez um curso de sinistro ontem lá, eu acho que eu acabei comentando aqui, foi maravilhoso, foi legal. Acho que foi legal em todos os aspectos, não é, Luciana? A gente não esperava que fosse tão dinâmico, a gente foi falou, dinâmico, né? Foi a gente levou meio que 2 horas. E uma coisa que me chamou muita atenção e que falou, poxa, você está no caminho certo, foi o seguinte, eu mesmo fiquei surpreso. Porque eu tenho a Giovana lá, para quem não sabe, a Giovana é nossa aprendiz, jovem aprendiz. Ela é do Campus, uma instituição maravilhosa, que a gente está falando de primeiro emprego, muito boa, que prepara os jovens para o mercado de trabalho, prepara bem mesmo, prepara, né, dentro dos limites, até que eles têm lá de social, de recursos, prepara, dá condição para o jovem. Olha eu falando já de novo, né, voltando, né? Mas voltando lá para o assunto, a gente estava falando do treinamento, né, do sinistro. Estava falando da Giovana. A Giovana, a gente fez um quiz com 48 questões, 38, se não me engano. 38 questões. A Giovana, ela ficou lá em cima. Tirou lá em cima. Tudo. Chegou em primeiro lugar e ficou ali. Eita, que orgulho. Ali com o Marcelo. E é isso que me motiva, sabe, Joyce? Você vê e fala, caramba, que legal, você ensinando a pessoa. Então, assim, eu fiquei surpreso. Ontem a Giovana me surpreendeu positivamente, viu? Muito mesmo. Até no parte comportamental, que, aliás, é uma coisa, eu sempre falei pra Joyce, né, Joyce? A gente está tentando relembrar aqui. Eu sempre gosto de contratar, contrato as pessoas mais pelo comportamental. Porque pelo técnico, você ensina. Vocês são prova disso, vocês não sabiam nada, hoje vocês sabem. Vão levar esse teu conhecimento lá, tenho certeza, lá no banco, vai ser de grande valia para você. Você não esqueceu, te abre portas, faz com que você tenha mercado ainda. Porque, querendo ou não, já se passaram, querendo ou não, de 22 para cá, né, Lu? Passou um tempão, mas você tem portas abertas, por quê? Porque você tem conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa que vocês vão tirar. E aí, falando do comportamento da Giovana ontem, nossa, ela foi a primeira pessoa a chegar ontem. Eu tinha esquecido a chave, eu fiquei esperando, né, para abrir. E aí eu vi um barulhinho lá, falei, nossa, que estranho, um barulho, né, na porta. E aí eu bati só para arriscar. Eu falei, não é porque a Luciana não chegou ainda, mas bati. Aí não respondeu. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça mesmo, né? Aí eu falei, aí bati um pouquinho de mais força. Aí ela veio, quem é? Aí era a Giovana. Então, assim, ela chegou primeiro, se colocou à disposição, foi lá para ajudar, para arrumar. Arrumou a mesa. Chegou primeiro que todo mundo. Eu falei, caramba, chegou primeiro que a Luciana, que a gente tinha combinado, era a Luciana, 7h20. E a Giovana estava lá. Então, isso é tão prazeroso para mim. Porque existe uma pergunta, quem é que motiva o motivador? Não é? Quem é que motiva o motivador? É que eles fazem certo, né? A minha motivação é ver vocês crescerem, é ver vocês aprenderem. Isso que me motiva. Eu fico bem contente. Então, fica registrado aqui, viu, Giovana? Tá? Parabéns aí pelo seu esforço ontem, pela sua dedicação. E aí, deixa eu perguntar para vocês, quais as habilidades que vocês perceberam ao longo da carreira de vocês, isso aí não precisa ser só na corretora, basicamente mais na corretora mesmo, que vocês acham que vocês deveriam desenvolver para se dar bem no mercado de trabalho? O que você acha mais de habilidade que a pessoa tem que ter hoje para se destacar no mercado de trabalho? Acho que são mais de uma, tá? Comunicação.
essencial, a gente precisa saber se comunicar, né? Ter a escuta ativa também, né? Comportamental, que nem você falou, acredito que é essencial também, e o raciocínio lógico. Eu acredito que são 3 itens que, nossa senhora, não é por nada, mas como eu pude já passar por várias pessoas, treinar várias pessoas, a gente acaba comparando, não tem jeito, não é comparar pessoas, atitudes, né? Mas comportamento, raciocínio, né? E faz diferença, não tem jeito. Para certos trabalhos, e no caso corretor, seguros, você precisa ter esses 3 tipos de comportamento. A gente lida com pessoas, desde pessoa física como pessoa jurídica. A gente lida com profissionais liberais, como também advogados de empresas. E aí a gente também tem as condições sinistras, que a gente tem que ter um raciocínio lógico, né? Como a gente vai fazer uma abertura de um sinistro, a gente nem entende, tem um raciocínio do que aconteceu. Enfim, é uma somatória dessas 3 qualidades aí que eu acho que é essenciais, então, entendeu? Comunicação, comportamental e raciocínio lógico. Raciocínio lógico. São boa, pontos legal. Eu acredito que é isso mesmo também, né? E eu acho também que ajuda as pessoas, né, a estar assim no mercado de trabalho e trabalhar, né? Eu acho comprometimento, como você fala, né? Hoje em dia, as pessoas têm que ter um comprometimento com a empresa, com ela mesma. Fala, não, se eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu quero crescer aqui, então eu vou crescer aqui. E fazer, né, o papel dela para que ela possa crescer na empresa, né? Uma coisa que eu acho que eu aprendi muito com o Carlos, eu aprendi muito desde lá do primeiro, que era sempre me programar. Sabe? Programar o meu dia. Ainda mais a gente. Né? Planejamento. Nossa, e gestão de tempo. Exatamente. Eu falo isso muito pra minha filha, né? Eu sempre falo pra ela, filha, programa o seu dia. Ai, mãe, não, programa o seu dia, porque senão você fica ociosa, você não faz nada, né? E a mesma coisa a gente. Se a gente chega no trabalho sem saber o que vai fazer de primeiro, você não faz nada. Porque você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Uma coisa que voltando, né, o que a gente estava falando da mudança, né, vamos dizer assim, do tempo. Eu sempre tive papel e caneta. Quando eu cheguei lá na Veno, não tem um papel, não tem uma caneta, gente. Como vocês trabalham sem um papel, sem uma caneta? E aí, ontem o Carlos me chamou para sair, né, que a gente ia resolver umas coisas. Peraí, deixa eu pegar meu papel, deixa eu pegar minha caneta. Aí vai sair eu com o caderninho. Por quê? O que eu faço? No papel, eu já vou escrevendo tudo que eu tenho que fazer no dia. Se eu colocar pode colocar no computador, tudo, mas eu ainda sou no papel e caneta. Não, mas e eu funciona. acho que funciona pra mim. Exatamente. E quando eu olho, por exemplo, eu faço uma lista de coisas que eu tenho para fazer no dia. Aí eu termino, vou riscando. Porque às vezes você acha, poxa, eu não tive um dia produtivo. Eu tive que sair, tive que fazer não sei o quê, Mas quando eu olho a minha listinha, que eu risquei uns 4 de 5 que eu tinha pra fazer, eu falei, caramba, eu fiz tudo isso? Falei, não. E ainda saí, ainda fiz não sei o quê. Então, eu vi que foi um dia produtivo. É bom que você consegue mensurar, né? Que a gente acha que não tem tempo pra fazer nada. Mas quando a gente viu, caramba. É isso mesmo. Então, acho que a pessoa se planejar, né, dentro do trabalho, né, com a pessoa que já está trabalhando, isso ajuda bastante. Porque aí ela, que nem a gente vê o quanto que ela fez no dia, o quanto que ela fez no mês, na semana, isso vai ajudar ela. E ela vai ver e falar, não, eu sou produtiva, eu sou útil, né? O que eu fiz, olha, consegui resolver problema, consegui resolver isso e aquilo. Então, acho que isso uma das coisas é o que a Joyce falou, mas o planejamento também. Que legal. Bom, a gente vai chegando já no final aqui do nosso programa. Passou rápido. Passa rápido, Passa. Né? Muito rápido. Dá uma esse parece que passou mais rápido ali. Mas deixa eu te dar um feedback. Pode falar. Pessoas que agregam conhecimento, elas têm, né, a possibilidade de sentar numa mesa e conversar por horas. Tem conteúdo, né? Tem conteúdo. É gostoso isso. É verdade. Realmente, viu? Porque assim, todo o pessoal que vem gravar aqui fala, vou ficar. E aí depois o feedback que eu vejo, poxa, foi legal, não foi? Exato. Tulu, como que foi a experiência de estar conversando aqui com a gente? Foi tranquilo? No início, né, a gente fica nervosa, o que eu vou falar, porque ele não mostrou nada pra gente, Não, né? Não aí eu falei assim, não. mas o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Mas foi tranquilo, legal. Foi uma conversa, um bate-papo, né, legal. Sim, a gente acaba esquecendo, né, que tá gravando, falando, mas querendo ou não vai ficar eternizado. E isso foi o objetivo aqui, já de eternizar, fechar com chave de ouro, essa toda transição de carreira. Mas antes disso, você sabe que a gente tem um quadro Você Sabia. Sabia, Lu? Tem um quadro aqui, Você Sabia, né? Tá vendo? Você sabia? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam? Você sabe o que é calásio? Calásio? Ele já me falou. Ai, Ele já me falou, mas...
Eu não só vou falar para vocês, como eu vou mostrar Calásio, na verdade. Ah, é verdade. É isso aqui. É verdade. Eu estou falando para vocês porque o último programa estava mais inchado ainda. E eu falei que depois contava e não contei. E aí depois teve muita gente que estranhou. Falou, nossa, o que foi? Apanhou da mulher, tal, não sei o quê. Não foi isso não. Isso aqui é um calásio. Calásio, eu não sei o nome técnico, mas é uma inflamação na glândula lacrimal que causa isso aqui. E eu acho que é legal a gente saber, mas o que eu queria ligar, eu sempre gosto de ligar alguma coisa ao seguro, a importância de você ter um plano de saúde. Porque no último mês agora de plano de saúde, eu vi a importância de ter um plano de saúde. Infelizmente, minha filhinha ficou internada. Ficou internada por 7 dias. Ela tinha menos que um mês e ela fez um mesinho lá no hospital. Aliás, deixa eu agradecer aqui, quero agradecer o doutor, todo o grupo de profissionais lá do Hospital Ana Costa, que nos trataram com bastante carinho, bastante profissionalismo. Bom, como eu falei, eu gostaria de agradecer todo o corpo clínico do Hospital Ana Costa, capitaneado pelo Dr. José Mário, pediatra. Muito obrigado, doutor, muito obrigado pelo atendimento, todos os profissionais da limpeza, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, pelo carinho dado a mim, a minha família, meu bem mais precioso, um dos meus bens mais preciosos, que é minha filha. Tá bom? Muito obrigado. E eu pude perceber a importância de você ter um plano de saúde. Entendeu? Porque é muito importante. Você tendo plano de saúde já é difícil você passar ali, você ver aquela condição e você sem ter plano de saúde, gente. Então, assim, hoje eu saí com a Carluce, a gente abordou uma pessoa que não tinha plano de saúde. Eu falei, Carluce, vai lá e faz a diferença na vida dessa pessoa. Mostra para ela que ela pode ter. Porque ela é uma empresária. Puxa vida, eu acho que cabe a nós, né, tá esclarecendo, né? Falando para a pessoa o quanto é importante, porque às vezes a pessoa não sabe. E aí o tempo já vai se esgotando, o programa era da Joyce. Joyce, eu queria que você fizesse o seguinte, tanto você quanto a Luciana pode até pensar, mas alguma coisa que eu sempre falo que você vai lembrar, vai lá para onde você for, meu Deus, que vai levar para onde você vai. Nossa, lá. Calma. Coisas que eu sempre falo. Uma delas eu vou te dar uma ajuda aí. Que a gente sempre fala, porque assim, o que acontece, Luciana? O pessoal fala, e você mesmo, eu vi na Joyce, nossa, parece o Carlinhos falando, que a pessoa vai pegando o jeito da pessoa, né? Mesmo. De falar, fala assim, olha, parece que é o Carlos falando. Então, por exemplo, a gente sempre falava, né? O óbvio pra mim não é óbvio pros outros, né? O mas dele, né? Ficou bom, coisas. Mas pode melhorar. É isso mesmo. Então, sei lá, seleciona algumas duas aí e fica à vontade pra você, o microfone é teu, pra você falar o que você quiser. Tem muitas palavras. É que agora pode, né? Mas o pessoal falava mesmo, nossa, você tá falando igual o Carlos. Não é que a gente pega o jeito, né? Mas eu quero agradecer, já que você dedicou esse podcast pra mim, como eu já falei, sou muito grata. Foi muito difícil essa decisão, mas eu sei que você vai se orgulhar ainda mais da pessoa que eu posso me tornar, né? Que eu vou me tornar. Eu vou falar no positivo, porque eu acredito em mim também. Obrigado por ter acreditado em mim lá em 2019, né? Dezembro de 2019. Foram 5 anos e 6 meses de muito aprendizado, de superação, de desafios. Como eu falei, eu me senti em casa, família. Eu fiz amizade com seu filho, né? Conheci sua mãe, conheci sua irmã. Tem coisas que a gente não paga, né? Você deu a oportunidade do meu irmão trabalhar um tempo. Então é sobre isso, né? Sobre essa troca que a gente teve. E quando as pessoas falavam, nossa, você ainda tá na venda, você não vai procurar outro melhor. Eu sempre falei pro Carlos, né? Que as pessoas me viam e falavam, né? Você não vai sair de lá? Não, porque eu me sentia em casa. Eu tinha essa comodidade de trabalhar com o que gostava e de fazer o que eu gosto, né? Quando você faz o que você gosta, é diferente, né? E aí eu quero agradecer, Carlos, agradecer por ter dado a oportunidade de eu me desenvolver, de aprender, de te ensinar também, Sim. Né? O Carlos me ensinou, eu falei pra ele que ele me ensinou a se comunicar melhor, se comportar melhor. Eu falo que nós somos muito bons, mas a gente junto é melhor. Era melhor. O pessoal fala que a gente fazia um time bom, né?
Porque ele agregava com a ideia, eu vinha com um pitaco e aí a gente fazia acontecer. Exato. E isso era muito bom, né? Isso dava muito, como a gente falava, dava match, né? E é isso. Eu quero agradecer por todas as pessoas que eu conheci, que eu levo comigo. Todas ficaram surpresas, porque falava, né? Quando eu postei lá, todo mundo falou assim, nossa, você vai sair, mas eu tenho a cara da Veno. E eu fico muito feliz com isso, entendeu? Porque pode ver que eu vesti a camisa da empresa, né? E aí eu saí com o coração tranquilo e grata, né? Vou sempre lembrar, vai sempre fazer parte da minha história. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo, compartilhando isso. Eu não vou falar muito porque eu sou chorona, eu já chorei a semana passada, já chorei essa semana, né? Uns textos lindos, eu não esperava tanto carinho de clientes, de amigos, de colaboradores da empresa. A gente nunca espera, né? E quando a gente espera mais que né? A gente fica meio assim, caramba! A gente era tão importante tão querido, assim, né? E eu fiquei bem feliz com isso. Por isso que eu acho que eu tô saindo com o coração tranquilo. Joyce, legal. Você deixou um legado muito importante pra gente aí. E é isso aí, vai lá e brilha lá e arrasa, viu? Que eu vou continuar daqui puxando tua orelha e, entendeu? Positivamente, viu, filha? Mas não vai ser preciso, não. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada. Vai lá, empresta esse teu talento lá para esse banco aí, tá bom? Vou fazer somar também lá, né? Lu, quer falar alguma coisa? Se despedir do pessoal? Quero só agradecer essa oportunidade que você me deu de voltar, né? Pro ramo, né? Da área de seguros. Agradecer a Joyce, foi pouco tempo. Mas assim, eu te admiro muito. Eu vi o que você fez na Veno, foi com certeza um diferencial muito grande. Eu fico vendo as coisas lá e falo, meu Deus, como a Joyce conseguiu tanta coisa, porque a gente vê todo o seu trabalho, a gente vê a Veno hoje, vê o seu trabalho. Você deixou uma marca lá, né? Então, parabéns por tudo que você fez lá, né? E que esse novo ciclo que vai estar se iniciando na sua vida vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Você é uma profissional excelente, você vai conseguir. Você sabe que você é boa e que você pode fazer mais e com certeza você vai fazer mais lá para eles, eu tenho certeza. Obrigada. E agradecer ao Carlos também, né? Muito obrigada por tudo, por ter paciência, né? Porque tanto tempo fora, né? Mas ele tá tendo paciência comigo, tá me explicando, tá me mostrando, olha, Lu, aqui, né? E a gente vai também agora tornar um novo time, né? Espero que dê bem certo. Vamos embora lá. Já deu, já deu certo, tenho certeza que sim, né? E, bom, gente, é isso. Quero agradecer a companhia de vocês. Ó, se você gostou dessas histórias inspiradoras, curta, compartilhe. Mas não é só um slogan, não. Vai lá porque é importante pra gente, pro algoritmo entender que a gente está levando conteúdo de qualidade. Vai lá, conto com vocês. E não se esqueçam, tá vendo?